O Santo Evangelho está em João, capítulo 6, versículo 60 ao 69. João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. Esta palavra nos mostra que Jesus é o caminho e que exclui qualquer outro atalho. Já concluímos que sua palavra é uma estrada divina que dá sentido à nossa vida e nos projeta aos braços do Senhor. Com alegria, vamos aclamar o Evangelho. Como um pastor que conduz o seu rebanho, eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo. Peça. Fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala, Senhor. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo Jesus, disseram: isto é muito duro, que um pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio, Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com Jesus. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro:
Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Vejam o Santo Evangelho, irmãos, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Davi ou Mical? Davi ou Mical, igreja? Davi. Hoje eu não vou pregar sobre as 3 leituras, porque amanhã no encerramento serão as mesmas leituras. Tanto o livro de Josué, 24, capítulo 24, como também a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o Evangelho de João, no capítulo 6. Mais uma vez, irmãos, então amanhã às 2h30, não esqueçam, irmãos, amanhã às 2h30 iremos iniciar, porque às 5 horas eu preciso entregar o clube. Então amanhã eu não posso atrasar mesmo. Não posso. Não é que eu não queira, é que eu não posso. E outra coisa, não é que eu atrase, eu faço suspense. Então, meu amado, minha amada, amanhã às 2h30, venham, traga toda a família, tá bom? Então amanhã eu irei pregar, porque essas 3 leituras, tanto Josué capítulo 24, quando ele pergunta aos hebreus: a quem vocês querem servir? Vocês querem voltar à vida passada, a adorar ídolos? Por exemplo, pessoas que viviam na bruxaria, na feitiçaria, escravo, escrava, de superstição. Eu era uma pessoa, irmãos, extremamente supersticiosa, antes de me converter a Jesus, antes de conhecer a Bíblia. E eu dizia que era católico, viu? Eu era católico. Se alguém perguntasse a minha religião, qual a minha religião? Não, eu sou católico. Mas eu vivia no paganismo, adorando ídolos. Vivia escravo da superstição, a cor da sorte, o número da sorte. Ia receber banho com seiva de alfazema para tirar descarrego, essas coisas. Tudo isso eu fiz, porque eu vivia adorando a ídolos, a deuses falsos. O dia que eu conheci o Deus verdadeiro, ao grande Jeová e ao seu filho Yeshua, a minha vida mudou completamente. No dia da minha primeira comunhão, eu lembro, eu ganhei uma Bíblia. A minha Bíblia ficou anos, irmãos, anos, fechada dentro de uma gaveta. Dentro de uma gaveta. Para que serve uma Bíblia fechada dentro de uma gaveta, irmãos? A Bíblia diz a palavra, a própria palavra diz, no Salmo 118, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A Bíblia é luz, a palavra de Deus é lâmpada. Para que serve a lâmpada nos pés? A lâmpada ilumina o chão por onde você está pisando. Então, se tem lâmpada, se tem iluminação no chão, no piso, se você vai colocar o pé aqui e tem um buraco aqui, por exemplo, você tira o pé, você desvia do buraco, da queda. É a palavra de Deus. Quem ama a palavra, quem lê a palavra, quem medita a palavra, não cai. Você não vai cair. Você não vai cair. Em nome de Jesus. A quem nós servimos? Ao grande e poderoso Jeová, ao Deus poderoso. Essa leitura, a primeira leitura é linda demais, mas amanhã eu vou pregar sobre ela. A segunda leitura, Paulo fala das esposas
que devem ser submissas ao marido. Irmãos, esposas, mulheres que estão aqui, quando Paulo fala de submissão, não significa, minha amada irmã, que você é escrava do seu marido. Não é isso. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, olha o que diz a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Quando fala homens livres, seres humanos, homens e mulheres. Olha o que diz a palavra. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos livres que Cristo nos libertou da cruz. Nos libertou na cruz. Para que sejamos homens e mulheres livres. Livres. Então, quando Paulo diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, não é escravidão. Porque Cristo libertou você, minha irmã, na cruz do Calvário. Então o marido não é seu dono. Ele não é seu senhor. O seu senhor é Jesus Cristo. A submissão significa a mulher, ela sempre tem que estar de acordo com o seu marido. Por quê? Porque biblicamente o homem é o chefe da casa, querido, querida. Isso não significa que o homem é superior à mulher. Somos todos iguais diante de Deus. Mas o homem recebe de Deus a missão de ser a cabeça da casa, o chefe, o protetor, aquele que ampara, aquele que protege. É nesse sentido. Mas é a leitura de amanhã. Pregar amanhã. Hoje eu quero ficar novamente com a passagem de 2 Samuel, no capítulo 6. Quando Samuel, capítulo 6, quando a Arca da Aliança estava sendo trazida. Eu vou repetir essa passagem bíblica, porque muitos irmãos que vieram hoje, não vieram quinta-feira, quando eu celebrei. Vejam, queridos, o que diz a Bíblia? 2 Samuel, capítulo 6. Davi, o segundo rei de Israel, o primeiro. Qual foi o primeiro rei de Israel, irmãos? Começa com S. Qual foi? 3 opções: Severino, Saul e Antônio. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei da Bahia foi Severino. Sem graça, essa foi sem graça. Essa foi sem graça. Não foi? Queridos, o segundo rei de Israel, Davi, ele fixou a capital de Israel em Jerusalém. E a Arca da Aliança, vocês sabem o que é a Arca da Aliança? Uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, por dentro, por fora. A Arca da Aliança tinha 2 varais, que os levitas carregavam nas costas, nos ombros. Sobre a tampa da Arca da Aliança, Deus, no capítulo 25 do Êxodo, manda Moisés fabricar 2 querubins, 2 anjos, com as asas estendidas. A Arca da Aliança estava na casa de um homem chamado Abinadab. E a Arca da Aliança, Davi mandou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ele fez de Jerusalém a capital de Israel. Ele fixou residência ali. Diz a palavra de Deus, a partir do versículo 12, que enquanto a Arca da Aliança estava sendo transportada para Jerusalém, Davi, ele ia na frente dançando, pulando, vibrando, adorando a Deus, glorificando a Deus, dançava e dançava e dançava. Ele estava alegre. Davi dançou na presença de Deus. Graças a Deus que a Igreja Católica
na década de 60 do século passado, a Igreja Católica fez esta renovação, porque a missa, no passado, até 1962, a missa era em latim. Imagina, quem é que fala latim? Quem é que fala latim aqui? Levante a mão. Alguém fala? A missa era em latim, o padre de costas para o povo. Algumas vezes ele se voltava para o povo, falava Dominus vobiscum. Qual que é a resposta? Et cum spiritus tuo. Dominus vobiscum significa o Senhor esteja convosco. Era tudo em latim. O Papa João 23, percebendo que não tinha mais sentido a missa, a Eucaristia celebrada numa língua que ninguém falava, que ninguém entendia, inspirado pelo Espírito Santo, o Papa João 23 convocou todos os bispos do mundo. E em 1962, em Roma, no Vaticano, começou uma grande reunião de bispos, chamada Concílio Vaticano II. Por que segundo? Porque já havia acontecido um outro no século XIX. E a primeira coisa, irmãos, primeira renovação, a missa, a Eucaristia, deveria ser celebrada na língua do povo. Aqui no Brasil, em português, onde se fala inglês e inglês, espanhol. E o padre, ao invés de ficar de costas para o povo, de frente para o povo, falando com o povo. A Bíblia, até então ninguém podia ler. Somente os padres tinham Bíblia. E se o católico tinha Bíblia, ele não tinha autoridade de ler, porque ele não podia interpretar. O Concílio Vaticano II disse: não, está errado. A Bíblia tem que ir nas mãos das pessoas. É a lâmpada de Deus para a nossa vida. E começou esta grande renovação na igreja. Davi dançava na presença de Deus. Por isso que nós podemos cantar, dançar. Eu acho lindo quando vocês, meus amados, dançam, pulam, choram, gritam. Davi fazia tudo isso. Na presença de Deus, você tem que ser livre. O proprietário do carro Fox FEX 1794, proprietário do carro Fox, placa F de faca, E de escola, X de xerox, FEX 1794. Por favor, tirar o carro urgente, onde você estacionou. Voltando, irmãos, Davi, ele dançava na presença de Deus. Mical, ou Micol, na Bíblia Ave Maria está Micol, com O, mas pode ser também Mical. Mical era filha de Saul, esposa de Davi. Mical, ela quando viu Davi dançando, porque ele era rei, quando ele viu Davi dançando, a Bíblia diz que ela zombou de Davi, desprezou Davi, ela criticou Davi. E Davi responde para Mical: foi diante do Senhor que dancei, diante do Senhor que me escolheu, foi diante do Senhor que eu dancei. E a Bíblia diz que Deus honrou Davi e humilhou Mical. Ela ficou estéril e nunca teve filhos. Amados, festa dos tabernáculos, festa do louvor, da adoração, da alegria. Sejamos o povo da alegria. A Associação Leão de Judá tem que ser uma associação alegre, um povo feliz. Não permita que o diabo roube a sua alegria. Não permita. Em nome de Jesus, não permita. Amém, irmãos?